Meu marido, Ricardo, estava viajando a trabalho por uma semana. Até aquela segunda-feira, eu acreditava que nosso casamento era perfeito. Somos casados há 5 anos e, na faculdade, quando nos conhecemos, achei que nunca mais encontraria alguém tão dedicado e carinhoso como ele. Mas tudo mudou com um simples acidente. Ricardo sempre foi obcecado por orquídeas. Nossa varanda parecia um pequeno jardim botânico. Cada planta posicionada com cuidado, regada todos os dias, como se fossem membros da família. Ele dizia que apenas ele sabia cuidar das orquídeas, que eram sensíveis e especiais, e eu sempre achei isso romântico. Um homem que se emocionava com flores, que mulher não se encantaria com algo assim? Mas naquela quinta-feira, minha percepção começou a mudar. Ricardo estava longe e eu estava cuidando da casa. Notei uma das orquídeas, uma branca com detalhes lilás, torta no vaso. Resolvi apenas ajustar, sem imaginar que aquele gesto mudaria minha vida para sempre. Peguei o vaso cuidadosamente, mas minha mão escorregou. Ele caiu no chão, despedaçando-se. O pânico tomou conta de mim. Ricardo sempre dizia que aquela orquídea era insubstituível. Enquanto juntava os pedaços, notei algo estranho entre a terra e as raízes. Um pequeno saco plástico. Dentro havia um pendrive prateado protegido por papel filme. Meu coração disparou. Por que Ricardo esconderia um pendrive em um vaso? Que segredos seriam esses? Parte de mim queria simplesmente colocar tudo de volta e fingir que nunca tinha visto, mas a curiosidade venceu. Eu precisava saber. Limpei o pendrive e fui direto para o computador. Ele continha 3 arquivos, uma pasta de fotos, um documento de texto e um vídeo de 15 minutos. Comecei pelas fotos. Era um Ricardo em lugares que nunca tinha visto, acompanhado por uma mulher morena muito bonita. As imagens mostravam abraços, beijos, momentos íntimos. Datas e locais de viagens que ele dizia serem a trabalho. Meu mundo desabou, e eu ainda não havia visto o pior. Após olhar as fotos, minhas mãos tremiam, meu coração parecia querer saltar do peito. Não conseguia acreditar no que estava vendo. As imagens de Ricardo com aquela mulher eram claras, íntimas, detalhadas, mas havia algo ainda mais devastador, o documento de texto. Abri o arquivo com cuidado, como se estivesse prestes a ler um segredo proibido. O que encontrei era um diário detalhado de todos os encontros secretos dele. Datas, horários, lugares, presentes caros, finais de semana românticos planejados, tudo registrado meticulosamente. Cada linha me perfurava como uma lâmina invisível. Ele descrevia cada momento íntimo com uma frieza quase científica, detalhando até como pretendia se separar de mim, minimizar minha participação nos bens do casamento e me fazer parecer instável diante de qualquer disputa. Ele havia consultado um advogado especializado em divórcio, calculando cada passo da separação. Minha mente girava em círculos. 5 anos da minha vida vivendo uma mentira, enquanto ele mantinha uma vida paralela que eu jamais poderia imaginar. O sentimento de traição era intenso, profundo, físico. Senti como se meu corpo inteiro estivesse sendo perfurado por uma dor que não passava. Respirei fundo antes de abrir o último arquivo, o vídeo de 15 minutos. Já preparada para o pior, nada poderia me preparar para o que eu vi. Era Ricardo, na nossa própria casa, na minha cama, com aquela mulher. O vídeo mostrava conversas cruéis sobre mim, planejando minha exclusão da vida dele, rindo da minha confiança cega, da minha dedicação ao casamento. Vomitava, chorava, tremia. Cada detalhe revelava uma traição completa e calculada. Mas no meio da dor e da raiva surgiu algo inesperado, uma frieza, uma determinação que nunca havia sentido antes. Se ele achava que podia me enganar, estava completamente enganado. Eu tinha todas as evidências necessárias. Copiei os arquivos para o computador, tirei fotos, organizei documentos, preparei-me para agir.
Liguei imediatamente para minha prima Carla, advogada de família, e mostrei tudo. Ela me explicou que eu estava em uma posição extremamente favorável, que poderia garantir meus direitos e ainda ia exigir compensações pelos danos morais. Naquele momento, a raiva se transformou em força. Eu não era mais uma vítima, eu era uma mulher que descobriu a verdade e estava pronta para lutar. Sexta-feira chegou e Ricardo voltou de viagem como se tudo estivesse normal. Eu estava na sala tomando uma xícara de café, completamente calma, controlando cada respiração. Meu coração ainda pulsava forte, mas por fora eu parecia tranquila. Ele entrou, sorrindo, me deu um beijo no rosto, contou sobre São Paulo, reclamou do hotel e disse que sentiu minha falta. Cada palavra dele era uma mentira clara, cada gesto uma farsa. Então, a conversa tomou o rumo certo. Ele perguntou sobre as orquídeas e eu disse, casualmente: "Ah, Ricardo, preciso te contar uma coisa. Acabei quebrando um dos vasos da varanda. Espero que não fique muito bravo." O rosto dele mudou instantaneamente. Sangue sumiu da pele, olhos arregalados, respiração acelerada. Perguntou qual vaso e eu disse: "O da orquídea branca com detalhes lilás." Ele correu para a varanda, desesperado, revirando os pedaços do vaso, mexendo na terra, claramente procurando algo que havia escondido. Eu caminhei até ele com passos firmes e calmamente disse: "Se você está procurando isso aqui?" E mostrei o pendrive na minha mão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ele ficou parado, olhando para o pendrive, depois para mim, depois para o pendrive novamente. Vi medo em seus olhos, algo que nunca tinha presenciado antes. Ele tentou negar, disse que eram arquivos de trabalho, que eu não entenderia, que eu estava interpretando tudo errado. Mas quando mencionei o nome da mulher nas fotos e alguns detalhes específicos, ele desabou completamente. Chorou, pediu desculpas, disse que foi um erro, que me amava, que podíamos resolver conversando. Mentiras desesperadas de quem foi pego. Eu deixei que ele falasse, que se humilhasse, que tentasse minimizar os fatos. E quando terminou, simplesmente disse: "Ricardo, nosso casamento acabou, pegue suas coisas e saia de casa hoje mesmo." A reação dele passou de desespero para raiva. Ele começou a me xingar, a dizer que eu era frio e calculista, que merecia ser feliz, que nossa vida estava estagnada, que não me devia explicações. Mas eu tinha uma carta na manga. Mostrei que tinha cópias de todos os arquivos, provas da traição, planos dele de me prejudicar financeiramente. Se não colaborasse, tornaria tudo público. O medo voltou aos olhos dele. Ricardo percebeu que a mulher que pensava enganar era muito mais inteligente e preparada do que ele imaginava. Eu tinha virado o jogo. Ele saiu naquela noite, levando apenas roupas e objetos pessoais. As orquídeas que ele tanto amava permaneceram, irônicas testemunhas de sua verdadeira natureza. O processo de divórcio foi tranquilo depois disso. Com todas as evidências, minha advogada conseguiu uma situação extremamente favorável para mim. Ricardo teria que pagar pensão compensatória e me dar a maior parte dos bens. A outra mulher, ao descobrir que ele era casado e tudo havia sido exposto, o abandonou imediatamente. Eu estava livre, mais forte e consciente da minha força. 3 meses se passaram desde aquele dia fatídico. A dor inicial deu lugar a uma sensação de alívio e liberdade. Eu estava reconstruindo minha vida, passo a passo, redescobrindo quem eu era sem o peso da mentira e da traição. Mudei meu visual, cortei o cabelo, deixei o antigo estilo para trás. Voltei a fazer coisas que havia abandonado durante o casamento. Retomei aulas de pintura, reencontrei amigas que não via há anos, explorei hobbies que me faziam sentir viva novamente. Cada pequena ação me lembrava de que eu ainda podia escolher minha felicidade. Doei todas as orquídeas para um jardim botânico da cidade. Aqueles vasos, que haviam sido o esconderijo de mentiras e traições, agora floresciam em um lugar seguro, sem carregar mais a memória do que aconteceu.
Irônico, mas libertador. Aprendi algo muito importante. Nem sempre o que parece bonito é realmente o que parece ser. Às vezes, um acidente ou uma situação aparentemente trivial pode revelar segredos que mudam nossa vida para sempre. Minha intuição, que me incomodava quando via aquela orquídea torta, estava certa o tempo todo. Confiar em nossos instintos é essencial. Hoje, minha vida é minha de novo. Estou mais forte, confiante e consciente do valor que mereço. Ricardo e a outra mulher enfrentam as consequências de suas escolhas. Eu não guardo rancor. Guardo apenas a certeza de que não posso mais ser enganada. E, de certa forma, agradeço pelo vaso quebrado. Se eu não tivesse mexido naquela orquídea, talvez nunca tivesse descoberto a verdade e continuado vivendo uma mentira. A dor foi intensa, mas me trouxe clareza, força e liberdade. O amor próprio, a confiança em si mesma e a coragem de agir diante da injustiça são lições que nunca esquecerei. Às vezes, quebrar algo aparente e bonito revela podridões que estavam escondidas há muito tempo. E descobrir essas verdades, por mais dolorosas que sejam, é o que nos permite crescer, aprender e finalmente viver de verdade. Se você está passando por momentos de desconfiança ou dor, lembre-se, nossa intuição quase sempre está certa. Confie em si mesma, proteja-se e saiba que mesmo das situações mais difíceis, podemos emergir mais fortes do que jamais imaginamos.